Axé, Saravá, Mojubá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa aula. E aqui a gente vai falar do rito fúnebre na Umbanda. E a gente começa, né, dando significado à morte, entre aspas, né? A morte, que é pouco falada entre nós temos um tabu em falar sobre morte, mas a morte é a única certeza que nós temos na vida. Então, isso é certo, né? Quando a gente nasce, a gente já tem a certeza absoluta que nós vamos um dia morrer. É um rito, uma passagem, né? É um momento onde o nosso corpo físico, né, por algum motivo ou outro, se esgota e o nosso espírito se liberta para o mundo espiritual, onde a nossa consciência, né, faz todo aquele trâmite do julgo e nossa própria consciência dá o padrão vibratório do nosso espírito, né, a própria consciência espiritual. E aí a gente é destinado ao alto ou às regiões mais densas, ao embaixo, né? Para onde a gente vai? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Da onde nós viemos e para onde nós vamos? Essa é a pergunta que transita na nossa mente material durante toda a nossa vida, né? E é impossível não pensar nisso, né? É um tabu do ser humano falar sobre isso também, né? Muitas vezes a gente guarda isso conosco e não fala, não conversa, né? É uma conversa que nós tentamos escapar e fugir, mas nós, como espiritualistas, umbandistas, a morte tem que se dar como algo natural, natural. A gente costuma falar na história do barquinho, né, para simbolizar a morte, né, do qual você tem lá, né, algum parente, um familiar que entrou num barco, né, atracou num barco atracado ali, entrou nesse barco e o barco vai-se embora, né, o barco vai indo mar adentro e a gente ali na praia, então vai falando tchau, acenando, né, despedindo-se daquela pessoa que está naquele barco e de repente o barco some no horizonte, né? Então isso é uma simbologia aí para entender a morte, né? É uma passagem com aquela pessoa estava ali e em um outro momento essa pessoa não está mais junto conosco, ela se foi e a gente se despede e o que fica é a saudade, né? Então não é fácil, a gente sabe que não é fácil lidar com a saudade, com a falta que essas pessoas queridas nos fazem, né? Mas a gente entendendo que isso é natural e nós também vamos fazer essa passagem e logo, rapidinho, né? Porque a vida passa muito rápido, né? Se eu desencarnar daqui a 20 anos é rápido, se eu desencarnar daqui a 40 anos é rápido também, porque é um piscar de olhos, foi. A vida é muito rápida. É só perguntar para alguém aí já de idade, né? Alguém com seus 80 anos, 90 anos, benza a Deus, nessa idade, se a vida passou, se demorou ou se foi rápido. Pergunte para você ver. Você tenho certeza que vai receber a resposta que passou muito rápido. A vida passa muito rápido. E aí, então, nós temos, né, dois orixás na Umbanda que são detentores aí dessa energia, né, que é o Baloaê, Senhor das Passagens, da transição, Senhor ali que ajuda, né, que essa energia que auxilia, né, o espírito a fazer a passagem dimensional, né, sair do mundo terra para o mundo espiritual e vice-versa também. Uma frase que eu gosto de usar bastante é que quando a gente morre aqui, a gente nasce lá.
né? E quando a gente morre lá, a gente nasce aqui. Ah, mas como é que morre no plano espiritual? Porque a palavra morrer, a gente carrega, né, esses dogmas, né, talvez de outras religiões, né, que a morte é o fim. E não é bem assim. Para nós, a morte é só uma passagem, é só uma transição para outra dimensão, para um outro estado, né? Então, a palavra morrer, a palavra morte, quando morre lá, nasce aqui, significa que acabou, encerrou um período, né? Acabou um ciclo, mas que outro vai se iniciar. Então, a palavra morte, para nós, tem que ter essa conotação, né? De fim de ciclo, né? E quem encerra esse ciclo, quem paralisa esse ciclo para que outro se comece, é justamente o nosso pai Omolu, né? Então, são os dois também que têm o seu domínio na Calunga Pequena, no cemitério, né? Tudo que está acima da terra, o Baluaê, tudo que está abaixo da terra, o Molu. Então, esses dois orixás são responsáveis por este momento de passagem e de encerramento, então, do qual todos nós vamos passar, sem exceção. Essa é a única certeza que temos, né? E várias culturas e religiões pelo mundo também definem seus ritos e liturgias sobre a morte, né? Talvez a que mais deu importância até hoje a essa passagem talvez seja a cultura egípcia, né? Porque eles tratavam o corpo, mumificavam, deixavam nas tumbas as histórias daqueles homens que ali foram enterrados, né? E ali ia toda aquela fortuna, as joias, né? Todo o mistério, todo o contexto de vida era escrito e deixado ali. Eles preservavam o corpo através da mumificação. E na maioria das vezes eles eram enterrados com os braços cruzados, em uma mão eles tinham um chicote e na outra mão um cajado. Isso significa que eles respeitavam então Osíris, que é justamente o senhor das passagens do Egito, né? Tem as qualidades de Obaluaê, esse deus lá do Egito chamado Osíris, né? E quando o espírito sai, ele transita até um ponto mais denso e ali vai ser o julgamento, né? Para ver para onde o espírito vai, para o alto, para o embaixo, para onde que vai esse espírito, né? E ali está então Anubis, né? Que tem as qualidades de Omolu. E ali então ele põe uma pena de um lado da balança. A balança também simboliza a justiça, que é nosso pai Xangô, e do outro lado ele coloca simbolicamente o coração daquele homem. E então, se o coração for mais leve que a pena, esse espírito vai para o alto, né? E se a pena for mais pesada que o coração, esse espírito vai para o embaixo, para resgatar algumas coisas ainda. Então, é assim que funciona, né? E várias outras culturas. Na China, por exemplo, se faz festa. Na China, quando há um desencarne, existe um ritual fúnebre em festa. Eles acreditam, então, que esse espírito se libertou do peso da matéria, do peso da carne, e então eles fazem festa porque esse espírito nasce em outro local, né, num estado espiritual liberto da matéria, e assim por diante, né? Então, e temos vários casos, né? Vários casos. Temos o livro do pai Rubens Saraceno, Guardião da Meia-Noite, por exemplo, também que fala, né, do barão. O barão, ele se tranca num quarto, inclusive indica essa leitura, né? Todo umbandista deve ler o Guardião da Meia-Noite, editora Madras. Ele se tranca num quarto e fica até morrer. Isso é considerado suicídio, né? Então, ele acaba, diante disso, sua consciência ali, com as energias de Pai Xangô, naquele jugo, né, ele acaba ficando, então, e vendo a decomposição do seu corpo, inclusive, né, no apego material. E depois tem toda a trajetória, não vou contar aqui, logicamente, para você ler o livro, né? Então, cada caso é um caso, cada caso deve ser estudado, respeitado, né? E
nas suas devidas culturas e religiões, né? Então, na Umbanda, mas como que faz na Umbanda, Pai Pedro? Como que é na Umbanda? Tem o ritual fúnebre? Temos ritual fúnebre, né? Mas para quem fazemos ritual fúnebre? Devemos fazer para quem é umbandista. Não tem lógica alguém me chamar, por exemplo, um sacerdote, né? Ou que eu sou sacerdote, me chamar, ou chamar qualquer outro sacerdote para fazer um ritual fúnebre para uma pessoa que não é umbandista. Aí não tem lógica, né? Se a pessoa, se ela for católica, vai ter o padre lá para fazer. Se a pessoa for evangélica, vai ter o pastor lá para fazer, né? E o umbandista vai ter o sacerdote de umbanda para fazer. Ou alguém conhecido dessa pessoa, alguém que conheça essa pessoa, né, para fazer. Então, pode ser um médium da corrente que tinha mais ligação com essa pessoa? Pode ser, não tem problema, né? Se o sacerdote faz também, se o sacerdote conhecia essa pessoa, é melhor indicado o sacerdote fazer, que tem envergadura, tem, né, a ortoga sacerdotal para fazer. Mas se o sacerdote talvez não tinha muito contato com essa pessoa, não conhecia essa pessoa direito, então é melhor que uma pessoa da corrente ali do corpo mediúnico, de onde ela frequenta, de um terreiro, de um centro, da casa de Umbanda, faça, né? Porque conhece a pessoa, conhece a família. Ninguém melhor para fazer isso. Então, pode ser feito e deve ser feito, né? No contexto espírita, por exemplo, também, o pessoal também costuma rezar, né? Fazer suas rezas espirituais. Chico Xavier também, né? A gente lembrando aqui, Chico Xavier também, nesses casos de fúnebre, muito se envolve Chico Xavier também no espiritismo, porque ele escreveu a maioria dos seus livros voltados, né, a pais e mães, né? Hoje tem até o filme, né, Cartas às Mães de Chico, que ele transmitia a mensagem então dos filhos, né, que morrem antes dos pais, que não é uma situação natural, mas que acontece por via de acidentes e doenças e etc. E ali ele transmite então muitas cartas às mães, né, e aos pais desses espíritos aí que desencarnaram antes que os pais e que suas mães. Então, todas as religiões têm o seu contexto, né? Na Umbanda, então, o que a gente faz, Pai Pedro? Você que vai fazer o ritual fúnebre, você conversa, logicamente, primeiro com a família, para ver como e o modelo que ela quer fazer. No material de apoio, a gente deixa lá um modelinho, mas não se prendam a modelos. Cada terreiro, cada casa, cada sacerdote, cada pessoa tem a sua forma. E quando a coisa é feita de coração, não tem erro. Não existe errado quando é feito com fé e coração e com amor. Então, a gente dá sugestões aqui para que você tenha um norte, né? Mas vou acrescentar isso, tirar aquilo, fazer aquilo outro, fique à vontade, né? Então, como é feito? A gente tem duas situações. A gente tem a situação de que o corpo vai ser enterrado e a gente tem a situação que o corpo vai ser cremado, né? Então, no caso de cremar a pessoa, faz-se o rito no velório, né? Se tiver o velório, então faça o rito e nesse rito você faz da mesma forma para quem fosse enterrado. A diferença é que quem fosse enterrado, a gente tem um outro processo ritualístico lá no cemitério também. No caso de cremar, não, né? A partir do momento que se crema através do fogo, esse corpo está purificado, né? E ali com as rezas que foram feitas antes também, né? Então a gente faz o processo só no velório. No caso de quem fosse enterrado, a gente faz o processo no velório e no cemitério, você vai entender agora. Então, como que é feito? Então, para os dois casos no velório, você vai conversar, mas teoricamente faz-se uma defumação, uma incensação, pode ser feito incenso também, incensar com incenso de vareta, daqueles de boa qualidade, aqueles grossos, de boa qualidade, né? Senão pode usar o turíbulo. Pode usar o turíbulo com as ervas, né, principalmente ervas de obaloaê,
de Omolu e também de Nanã. Ah, mas por que Nanã, Pai Pedro? Porque Nanã é aquela que decanta, é a energia divina que faz a decantação. Esse espírito vai passar por esse processo também, depois lá no plano espiritual. Mas Omolu e o Baluaê são importantes. Então tem as ervas de Omolu e o Baluaê, tem aqui, né, na plataforma também. Vou deixar uma lista de ervas também para vocês, de cada orixá, né? A gente pode pegar a relação, na hora que a gente fala lá nos orixás, a gente tem no material de apoio as ervas de cada orixá, tá bom? Pode usar. Ou o que a família quiser, não tem problema nenhum. Né? Pode usar do orixá de cabeça, de juntó do falecido, da falecida, pode usar também dos orixás que eles tinham mais apreço, pode-se usar o que a família gostava, o que a pessoa gostava também. Então, pergunta para a família, ele gostava de alguma erva, podemos fazer com essa erva? E faça incenso, faça defumação, para purificar o ambiente, passe pelo corpo, né? Você pode usar também óleo consagrado, ou a própria banha de ori, né, uma ligação nesse caso com o batismo, porque o batismo é um ritual de passagem também, de iniciação, de apresentação, lá no início da vida, né, quando a gente morreu lá e nasceu aqui. Então, quando criança, a gente passa por esse processo, ou depois de adulto, quando a gente se converte a uma religião, por exemplo, a Umbanda, a gente passa por esse processo, é um processo de passagem também, que a gente deixa o profano, se entrega ao sagrado, através de uma religiosidade. A gente tem esse processo também no rito fúnebre. Então a gente cruza, né? Pega esse óleo, pega essa banha, cruza a coroa, cruza o chakra frontal, o laríngeo e as mãos, né? Abre a mão, passa, ou nas costas da mão, sinal de cruz do alto, embaixo, esquerdo, direito, né? Pedindo ali, né, ao Baluaê, o Molu, o Baluaê que ajude nessa passagem, nessa transição, né, o Molu que, né, na paralisação ali, todo respeito, né, Oxalá também que carrega, né, todos os orixás ali, através da sua plenitude, enfim. Você pode falar palavras ali em alto e bom tom para que as pessoas escutem, entendam, e essas palavras não precisam ser decoradas. Palavras de coração. Por isso que é importante conhecer a família, conhecer quem está ali, para que você use as palavras corretas, para que você crie um clima ali de paz e de harmonia, porque o rito fúnebre na Umbanda, ele tende a ajudar aquele espírito neste processo, nessa passagem, e tende a ajudar as pessoas que ficam também, né? Que tem a dor da saudade, de sentir a falta, e que precisam entender o que é a morte. Então você que está fazendo é responsável por isso, né? Responsável por ajudar os dois lados. É muito importante, né? Então você pode fazer esses cruzamentos, aí você pode rezar ou cantar, né? Se caso quiser cantar ponto cantado para Oxalá. Para Oxalá, aí depois você vai rezar ou vai cantar para esse espírito, né? A favor desse espírito, as energias de Obaluaê, as energias de Omolu, as energias de Nanã, e pode ali fazer uma preleção, né, para ajudar essas pessoas que ali ficam e também para nortear e agradecer aos espíritos benfeitores, aos espíritos guias desta pessoa que faleceu, né, pedindo o amparo, o acolhimento, a ajuda em sua transição para onde quer que ele vá, né? Porque de uma forma ou outra, para onde ele for conduzido, ele vai passar por um processo, né? Vai passar por um processo ali, e vai passar pelo processo da decantação posteriormente também, antes de um reencarne. Então é tudo muito importante, essa simbologia é muito importante, não é? Então nós devemos ter tato e ter essa fala feita com amor. É como eu disse, quando a gente faz as coisas com amor, prospera, né?
Então, prosperar não é só dinheiro, prosperar é você fazer as coisas darem certo. Então, quando você faz com amor um rito fúnebre, dá certo. Não precisa ter nada decorado, não precisa seguir um papelzinho, não precisa. Faça com amor que tudo dá certo, né? E ali então você pode, né, no final também passar de novo o defumador, passar por cima, né? E aí se fecha o caixão, né? E aí se for cremar, tudo bem, a purificação ocorre e ali a família vai resolver o que fazer. Agora se for enterrar, então você que está fazendo o rito fúnebre, você vai acompanhar esse cortejo, você vai lá na cova antes do caixão descer na cova, ou ser colocado na cova, nas gavetas, né, que tem vários tipos, né, de covas, né, com gavetas, ou aquelas que descem, né, então, antes de ser colocado ali, para ser enterrado o corpo, você então pega uma pemba consagrada, e nessa pemba você vai pegar um punhalzinho, né, que você tem, que a gente chama de ponteiro na Umbanda, que você vai levar também, pequeno, né, e ali você vai fazer um círculo com pó de pemba, né? Faz o círculo com o pó de pemba e conforme você vai fazendo esse círculo, você vai rezando. Pode ser orações de coração, não precisa ser nada decorado, ou orações que a família goste. Pode convidar a família para fazer junto, ou pode cantar ali para o Molu, Baluaê, senhores do cemitério, da Calunga, pedindo a proteção, amparo, que seja selado esse local, que seja protegido contra todas as más influências, enfim. Né, que toda essa passagem seja em paz, em harmonia, né? E você pode também acender velas em forma de cruz, uma no alto, uma que simboliza o alto, uma que simboliza o embaixo, uma que simboliza a direita e a esquerda, as dimensões, o triângulo, né, a quadratura também do médium, né, que foi ali enterrado, né, pedindo então ali a Deus, Olorum, aos orixás, aos guias, mentores espirituais que acompanharam aquele irmão, aquela irmã, né, pedindo aos Exus e às Pombagiras, aos guardiões, né, daquele local, daquele cemitério, que protejam aquele ambiente, peçam licença e peçam a proteção, o amparo, né, para essas entidades, para as entidades dele também, ou dela, né. Então, faça esse processo e aí então sim se faz o processo de enterrar o corpo, né? E ali você se despede, fala algumas palavras, se alguém da família tem desejo de falar algo, e pode encerrar com uma salva de palmas ou até mesmo um ponto cantado ou uma oração. Então não fique preso muito a papel, faça de coração que dá tudo certo. Isso é fundamentação na religião de Umbanda, né? A gente faz um rito fundamentado na religião de Umbanda, usando cânticos dos orixás, né? Dos orixás que fazem que tem essa energia, né? da morte, né? Energia da morte, né? Não se assustem, né? Estou tentando dizer isso aqui, não se assustar com essa palavra morte, porque a morte é natural, é o final de um ciclo e começo de outro. A gente tem que entender a palavra morte nesse sentido. Como umbandistas, como espiritualistas que somos. Entendermos a palavra morte como natural, né? Então, e logicamente, se depois, né, acontecer de uma pessoa da corrente, né, da família, precisar de amparo, de conversar, né, porque ainda tem a dor da saudade, né? Então, o sacerdote, a pessoa que fez, pode conversar, pode chamar no terreiro. Essas pessoas que ficam, né? Porque essa questão também muitas vezes acaba também segurando, né? Atrapalha um pouco no processo, né? A saudade em si, não. A saudade em si, não. Mas uma sensação obsessiva, né? Pelo apego com a pessoa, isso sim, a pessoa precisa de ajuda, né? E conversas, orientações, passes, né, com os guias e mentores espirituais, né, vão auxiliar muito nessa questão, nesse processo, para que também a pessoa que se foi também consiga se desprender, logicamente, desses laços, né, e seguir sua jornada.
e a pessoa que ficou também. Então isso é muito importante nesse processo todo, tá bom? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer coisa que talvez eu tenha esquecido de falar aqui, por favor, nós temos o grupo de apoio lá, perguntem no grupo, utilizem o grupo para que a gente tire essas perguntas, essas questões, né, de vocês, tire essas dúvidas de vocês, para a gente transcorrer o curso então e continuar, né, melhorando ainda mais do que a gente ensina aqui, né? Então não tem segredo, não tem mistério, faça com amor, com coração. Temos um manual, um material de apoio, consultem lá, mas não fiquem presos nisso. É como eu disse, né? Não fiquem presos nisso. Façam com amor. Eu dei um norte aqui para vocês, né? Um norte básico, né? Para que vocês saibam como fazer o começo, meio e o fim. Mas ali se surgir a intuição, né? Nossa, isso aqui vai ficar bacana, vai ajudar a família, vai ajudar o desencarnado, a desencarnada, faça com amor, com fé, que dá tudo certo. Quando a gente faz com amor, com fé, nada dá errado. Nada é errado. Tá bom? Gratidão, axé, saravá, atotô, aos senhores do cemitério, o Baloaê, o Molu, e a gente se vê na próxima aula. Gratidão, axé.